Bom dia, meu nome é Karen e eu sou doutora pela Universidade do Quebec à Trois-Rivières e eu vou apresentar hoje um pouco da minha carreira científica. Eu comecei tudo na minha cidade natal, Foz do Iguaçu, onde eu fiz meu bacharel em Biologia na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Terminando meu bacharelado, eu vim para o Canadá para fazer meu mestrado e logo meu doutorado na Universidade do Quebec à Trois-Rivières. E durante o meu mestrado, eu fui para a França, para o Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária, para aprender a fazer análise de transcriptômica. Aí eu voltei para o Quebec e analisei meus dados e dados de colegas em transcriptômica e também em metabolômica. Meu projeto era analisar o efeito de proteínas de um fungo patógeno em uma planta modelo. Isso levou à publicação de alguns artigos. O primeiro foi o desenvolvimento de um método para normalizar leituras de transcriptômica sem dados externos, como genes de referência conhecidos. O meu artigo principal foi publicado em 2021, no qual eu descrevi o efeito das proteínas do fungo em Arabidopsis e como várias dessas proteínas afetavam as mesmas vias metabólicas e higiênicas na planta. Uma dessas proteínas do fungo foi estudada com mais detalhe por um dos meus colegas de laboratório e ele usou os meus dados para explicar os resultados dele de experimentos em Arabidopsis e em plantas de tabaco. Eu também analisei dados de transcriptômica, fazendo a montagem do transcriptoma e análise de expressão diferencial de uma colega em um fungo que produz uma molécula de importância medicinal. Terminando o... Não. Durante o meu doutorado, eu fui para a Austrália para fazer... para estudar por 2 meses na Australian National University em Canberra. Lá eu aprendi a fazer o sequenciamento de genoma de diferentes cepas de um fungo patógeno de plantas, Bipolaris sorociniana, usando Minion. Além de aprender a extrair a DNA de alto peso molecular, fazer as bibliotecas e inseri-las no Minion, eu aprendi a analisar esses dados até fazer a montagem do genoma com o software Canu e fazer a comparação da estrutura do genoma das cepas que eu montei com o genoma de referência da espécie. Quando eu terminei o doutorado, eu me mudei para a cidade de Quebec e fiz um ano de pós-doutorado na Universidade de Laval, onde eu estudei genômica de populações de plantas. Eu trabalhei com os dados de um estudante de doutorado comparando populações de karité de diferentes países africanos, mas o meu projeto principal foi analisar populações de diferentes espécies no norte do Quebec. Eu fui para o norte para coletar amostras dessas diferentes plantas, uma delas abeto preto, e quando eu voltei para a cidade de Quebec, eu extraí o DNA e no momento estou fazendo as análises de dados de RedSac, que vai me permitir fazer as comparações das populações de abeto preto em áreas naturais e em áreas perturbadas por mineração. Terminando esse ano de pós-doutorado na Universidade de Laval, eu estou voltando agora para o QTR para trabalhar com a minha co-orientadora do doutorado, onde eu vou ser bioinformática do laboratório, mas as minhas atividades principais vão ser duas. Eu vou analisar os dados de transcriptômica e epigenômica relacionados à produção de metabólitos especializados, por exemplo, a vanilina, que é o composto principal da baunilha. O laboratório trabalha com plantas da família Amaryllidaceae e estudos de transcriptômica e metabolômica ajudam a entender onde e quando essas plantas produzem esses metabólitos. Além disso, eu vou participar dos estudos de algas transgênicas
elas são transformadas com os genes de vias metabólicas de plantas que produzem compostos de importância nutricional ou medicinal, e os estudos de metabolômica, transcriptômica e epigenômica vão ajudar a entender quanto e se esses genes estão sendo expressos e quanto desses metabólitos estão sendo produzidos. Eu agradeço a comissão organizadora por me convidar a falar um pouco sobre a minha carreira. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre mim, pode acessar a minha página, o link está aqui. E eu agradeço a vocês por terem me escutado. Bom dia.